passar também alguns recados. A gente vai ter nesse primeiro painel um painelista que vai falar inglês, o Beirut, da GupShub. Se alguém precisar, a gente vai ter tradução simultânea, tá? Para português e também para inglês, se tiver alguém querendo tradução de português para inglês. É só pegar o dispositivo aqui do lado de fora do auditório, ao lado direito, deixar o movimento. Bom dia, eu sou Fernando Paiva, editor do Mobile Time, organizador aqui do Superbots Experience e Fórum de Autoatendimento Digital. Essa é a 10ª edição do Superbots Experience, estou muito feliz, um evento que acredito que tenha se tornado já referência no mercado de chatbots, voicebots, inteligência artificial conversacional. A gente organiza ele, cara, desde 2016, a primeira edição foi numa salinha aqui do lado. Em 2017 a gente fez 2 edições, também pequenininhas, mas cada ano foi crescendo. E esse ano vai ser a nossa maior edição de todos os tempos. A gente tem mais de 800 pessoas inscritas aqui para os 2 dias de evento. Acho que vai ser muito, muito bacana. E é um assunto que eu acho que está muito, muito na mídia. Quando a gente começou lá atrás, as pessoas não sabiam que eram bots, a gente tinha que ficar explicando que era processamento de linguagem natural e tal. E hoje todo mundo sabe o que é inteligência artificial generativa, né? Virou o tema na moda, muitas matérias, pautas sobre esse assunto. Está mais fácil falar sobre. E também uma coisa boa é que o evento cresce, tem mais gente querendo falar sobre isso, vendendo produtos relacionados a isso. Antes da gente começar esse painel, eu queria também passar um outro recado. A gente vai ter, no final do evento, no final do segundo dia, um sorteio com vários brindes oferecidos pelos patrocinadores. Ainda não vi a lista de brindes, mas geralmente são coisas bem legais, tipo assim, uma cesta de vinhos, um voucher para jantar num restaurante elegante e tal. Agora, para participar do sorteio, tem que se inscrever, tá? Só para o sorteio. Isso é feito na área de relacionamento do evento, do Mobile Time, que fica dentro da área de exposição, no fundo da área de exposição. Tem 2 painéis grandes e tem uns totens pequenininhos com os QR Codes na tela para você escanear e preencher o seu cadastro para participar do sorteio. E aí, no final do segundo dia, a gente sorteia esses brindes, a partir dessa lista de pessoas cadastradas, mas para receber tem que estar presente aqui no final do segundo dia. Então, tem que ficar até o final do segundo dia para poder concorrer. Se não estiver presente aqui na hora para receber o brinde, a gente sorteia de novo, tá bom? Bom, sem mais delongas, vamos começar aqui. Um outro aviso também que eu acho importante. Esse ano é a primeira vez que a gente está juntando ao Superbots Experience o Fórum de Autoatendimento Digital. Qual é a ideia por trás dessa extensão do nome do evento? É a gente ampliar um pouco o escopo de discussão aqui, né? A gente até então era focado apenas em bots, em inteligência artificial conversacional, né? Mas a gente entende que os bots são apenas uma forma da pessoa ter um autoatendimento digital. Tem várias outras formas, através de aplicativos móveis, menus digitais, isso no caso de autoatendimento digital remoto. Mas tem também totens de autoatendimento digital, que é para um autoatendimento presencial. E a gente quer começar a falar dessas outras formas de autoatendimento digital. Então, o evento está um pouco maior, vocês vão ver que, se já não tiverem olhado, na agenda do evento tem algumas palestras, alguns painéis já com esse foco mais abrangente, tá? Então, amanhã, por exemplo, vem uma diretora da Vivo para falar do aplicativo da Vivo, a TIM também para falar do aplicativo da TIM, vai ter um painel sobre a jornada digital dos clientes. Então, o evento está se expandindo um pouco mais. O bots ainda é o centro, é o principal tema, mas a gente quer começar a abordar alguns outros temas que a gente entende que são complementares dentro desse assunto de autoatendimento digital. Bom, então, agora sim, vamos começar esse painel. Desculpem um pouquinho do atraso também, porque foi por conta do trânsito aqui em São Paulo. Vamos compor aqui a mesa, então vou chamar os nossos convidados. Primeiramente, a Ana Matar, CIO da TIM. Peço uma salva de palmas para ela. Seja bem-vinda. O Beirut Sheth, ele é cofundador e CEO da GupShub. Beirut, por favor. Cássio Bobsin, fundador e CEO da Zenvia. Uma salva de palmas também para ele. Rafael Souza, CEO do UBots, também.
Silvio Eduardo Andrade, diretor de Estratégia de Evolução Digital da BRQ. E para completar aqui o nosso painel, o Thiago Viola, diretor de Inteligência Artificial, Dados e Automação da IBM. Uma salva de palmas para ele. Alô? Bom, eu vou moderar esse painel aqui para vocês com a gente. E no final, nos 10, 15 minutos finais, eu vou abrir para perguntas da plateia. Então, ao longo aqui da nossa conversa, vocês podem ir pensando o que vocês querem perguntar para os nossos participantes aqui do painel, que a gente vai circular um microfone para vocês fazerem perguntas, se quiserem. Eu queria começar com uma pergunta para o Birud, para o Cássio e para o Rafael, que estão aqui representando grandes empresas que atuam nesse mercado de bots há bastante tempo. A gente vai completar agora, esse ano, 2 anos do lançamento da abertura para o público do ChatGPT, né? E o ChatGPT foi a gente pode dizer que ele foi uma revolução, não apenas nesse mercado de bots, mas uma revolução na tecnologia, enfim, no mundo, né? Desde então, virou a buzzword aí no momento, em todos os jornais. Não se fala em outra coisa, as pessoas, como eu estava comentando antes, as pessoas sabem o que é inteligência artificial generativa, todo mundo já testou e brincou com o ChatGPT. E de lá para cá, muitos outros produtos surgiram usando inteligência artificial generativa, né? Eu queria saber, nas empresas de vocês, como é que foi o impacto da chegada dessa tecnologia? Estou aí falando de inteligência artificial generativa de modo geral. Como é que vocês incorporaram essa tecnologia aos produtos de vocês? Se tiveram que fazer alguma mudança, por exemplo, em modelo de negócio, porque é uma tecnologia que tem outros custos, né? Outra forma também de contabilizar, de precificar, inclusive um pouco difícil de entender os tais dos tokens, né? E o quanto também impactou na demanda por bots. A impressão que eu tenho é que aumentou, que agora todo mundo quer. As empresas querem ter um bot que fale bem e tal. Acredito que tenha aumentado, mas quero ouvir de vocês, primeiramente vocês três, impacto da IA generativa nos negócios de vocês. Vamos começar pelo Birud, a gente vai assim, Birud, Cássio e Rafael. Birud, bom dia. Good morning. Can you hear me okay? All right. Well, firstly, it's a pleasure to be here. I live in San Francisco, but I visit Sao Paulo very often. So good to be here. We have a big team. We have a lot of customers and so on. So excited to be here, and thanks for having me on the panel. Gen AI is clearly a breakthrough capability, right? It now, it really changes how humans interact with computers, right? If you think about it, it represents a big platform shift from the desktop era to the web era to mobile app to now conversations and AI. And Gen AI plays a critical part in enabling rich and powerful conversations, right? The way I like to describe it is, the traditional web and app, they force humans to behave like computers, but conversational interfaces force computers to behave like humans. It makes it much more natural, intuitive, easy to interact, right? So it's a very, very powerful capability, and there's a lot of buzz around it. So the great thing is there's a lot of excitement, a lot of businesses, and even government agencies are adopting it. For example, in the UAE, in Dubai, every government agency mandatorily has to have a chief AI officer, okay? So just like, CTO and chief security officer, now you have chief AI officer. The problem is many of them don't know what to do with it. Like saying, we want to do AI, we have the budgets to do AI, but we need to figure out what AI exactly means. So, but still, I think it's great that there's a lot of excitement. To your question so it's driven a lot of changes. At our company, what we've done is we've invested a lot in building the tools to use AI to harness the awesome power of large language models, LLMs, to build chatbots and experiences. I think the demand has certainly gone up. More and more businesses are looking for solutions like this. But they need tools. They need tools to, because LLMs, the foundation models are okay, but you still have to build a lot of stuff around it, right? The LLMs are just like the engine of the car.
you still need the seats and the wheels and the steering wheel, right, in addition to the engine to make it work. So a lot of tooling is required, and that's what we've been building. The best example Gupshup can talk about is Reserva, right, a big retailer in Brazil. And they we worked with them to develop a Gen AI-powered chatbot for product discovery. So they'd done this for Mother's Day, and now even for Father's Day coming up, and then for other festivals. So a user comes to the bot, says, I'm looking for a gift for my mother, and the AI says, okay, can you describe your mother a little bit? What does she like? And oh, she likes hiking, or she likes knitting, or gardening, or traveling. And then the AI would suggest some products from the Reserva catalog that they could buy, and then you can adjust the color, the size, the budget, things like that to decide. And I think this could very well be the future of conversational commerce, right? Instead of browsing through lots of catalogs, you can very easily just ask. It's like talking to a shopkeeper, saying, can you help me? It's assisted sales and so on. So anyway, it's working very well. Maybe one last point I'll make is, but other businesses are still kind of slow to adopt, and because they're worried, right? If you have AI speaking as the voice of the brand, what if it says something wrong? That can be a problem, right? So we are all okay with AI as a co-pilot, but not AI as a pilot, not yet. I think it will change, but so everybody is using AI inside the company to assist their employees and teams, but very few people are saying, okay, we'll put AI as the pilot in customer-facing situations to make, to speak on behalf of the brand and so on. So I think it's going to take some time, but it's, the only thing I will suggest is enterprises should start experimenting and adopting, because in the process of having these conversations, they learn. You can get the training data to make the AI even better. AI is not going to be perfect on day 0, 100% right. You have to build it up, so they would start experimenting, and then it's the job of vendors like us to provide the right tools to make it easy and so on. So it's still a lot of promise, not enough execution and deployment, but a lot of opportunity. Thank you. Obrigado. Cássio, bom dia. Bom dia. A grande vantagem da popularização do Gen AI como o ChatGPT é que o assunto, antes a gente tinha que ensinar, como você falou, e hoje a gente é quase que ensinado, né, pelo cliente, pelo mercado, sobre o que se espera. Mas o problema é que se espera algo mágico, né? Que se espera que eu coloque um monolito no meio da empresa e ele vai resolver todos os problemas que eu tenho automaticamente na empresa. A expectativa está ligada também a um pouco do desconhecimento do tipo de problema que se resolve com o Gen AI, que é uma categoria específica de problemas. O lado bom, claro, é que para quem trabalha com interface conversacional, com interface humana, ele reduz drasticamente o custo de se fazer uma parte do processo. O que com a linguagem estruturada, na NLU, a gente tinha um trabalho gigante para conseguir fazer a curadoria, para conseguir fazer a preparação das frases, claro, com bastante controle, mas levando meses e meses e anos para evoluir. Com o Gen AI, você em poucos dias você consegue uma experiência similar. O problema é que você não tem controle. Na Zenvia, a gente vem colocando Gen AI, e é muito bom isso, nas diferentes partes do software. Como ele comentou, assim, como um copilot, isso é o mais simples, né, o mais fácil. Então, várias partes do software já tem. E a gente começa a ter agora o full pilot, né, que é a automação completa, mas para o consumidor. Quer dizer, o consumidor já experienciando um chatbot completamente construído e por trás, né, operado por Gen AI. Mas isso que a gente percebe é que é mais fácil para as pequenas e médias empresas darem esse salto de fé do que para as grandes. As grandes têm tanta complexidade e também uma certa exposição sobre as alucinações, né, eventuais de um AI. Já o pequeno médio, ele não tinha acesso ao bot de linguagem estruturada, era muito caro para ele fazer, complexo. Então, o pequeno médio se beneficia diretamente dessa tecnologia. Corre um pouquinho mais de risco, mas na nossa média, lá em 5 minutos, os clientes constroem o seu primeiro bot e entram em produção, né, com o Gen AI. E a partir daí, claro, vai evoluindo. Então, a gente já tem ali uma grande quantidade de clientes, a gente lançou há umas 3, 4 semanas, já tem
mas centenas de clientes que em média em 5 minutos colocaram seu bot no ar. Então isso mostra o quanto para o SMB é revolucionário e para os grandes é um equilíbrio, né? Porque vai partindo de um modelo mais estruturado e combinando com capabilities de GenAI, onde você tem um avanço muito grande na experiência do usuário. Entendi. Ou seja, são os pequenos e médios que estão adotando primeiramente essa tecnologia no Full. front. Full, E os grandes estão mais cautelosos. Depois eu vou ouvir a Ana também sobre isso, como é que está na TIM, mas já vamos chegar lá. Rafael, e na U-Bots, como é que está sendo isso? Primeiro, Bom dia. ótimo estar aqui de novo, Fernando. Obrigado. Parabéns pelo evento mais uma vez. Sempre bom ver o ecossistema crescendo e continuando a evoluir. Sobre os impactos ali, eu acho que assim, ano passado, a gente até comentou sobre isso, o principal impacto era como lidar com a ansiedade das empresas. Porque é uma tecnologia que ela teve e tem um buzz muito grande, e ela, de fato, entrega boa parte do que se está se falando, mas isso gerou uma grande ansiedade para se movimentar rápido e fazer algumas coisas rápido. E o controle da ansiedade é separar ali o que é velocidade do que é pressa. Acho que isso você aprendeu bastante ano passado. As empresas também começaram a entender o que é capaz, o que não é. Como o Cássio falou, a natureza do problema que vai ser resolvida. E agora, o que está começando a se fazer e começando a se olhar é separar esse tipo de problema que ele soluciona. Eu gosto de separar sempre em copilot, onde a inteligência artificial é o copiloto de um humano ali, ela vai auxiliando o humano nas suas atividades. Eu chamo a outra parte de piloto automático, que a IA está pilotando e o humano está só olhando o que vai acontecer, para automação full. A gente ainda está nessas duas fases, piloto automático e copiloto, porque isso é mais controlável e para essa tecnologia é importante. O que está acontecendo é que, numa jornada de conversa entre uma pessoa e uma empresa, para além dos bots, existem vários pontos que a IA generativa tem a entregar. E é por aí que a gente começou e é por aí que as empresas estão começando. E eu acho que são ótimos candidatos. Esse ano a gente está vendo isso acontecer. Para o customer facing, eu acho que ainda vai demorar um pouco por dois motivos. Assim, primeiro, quando a gente inicia lá em 2016, 2017, 2015, existiam poucos bots no mercado. Então era criação, tudo novo, botar no ar. Agora, boa parte das empresas faz um movimento de migração. E quem é de software sabe que o movimento de migração é muito mais lento do que o movimento de criação, né? Então, isso é uma característica. Outra característica importante, até no passado, a AI generativa não estava tão claro como fazer integração com o sistema, chamadas de APIs, como incluir bases de conhecimentos internos, e isso está ficando mais claro na tecnologia esse ano. Acho que ano que vem a gente vai falar mais sobre AI agents por causa disso. E agora está começando técnicas como RAG e tudo mais para pegar conhecimento interno da empresa e colocar no bot, integrações também. Isso está ficando mais claro. E isso é fundamental para empresas que querem criar soluções. Então, acho que vai começar por aí. Os próximos passos a gente vai começar a ver esse ano que vem, por causa dessas características. Antes de passar para a próxima pergunta, tem um ponto que vocês não responderam, que eu queria escutá-los. Modelo de negócios. Essa tecnologia ela custa mais caro. Ficaram mais caros os projetos ou não? Porque, por um lado, você pensando em processamento de linguagem natural, você tinha um trabalhão de curadoria, né, de formulação das respostas, que talvez você não tenha mais com a IA generativa, mas, por outro lado, você tem um custo ali de rodar essas soluções. Como é que vocês estão adaptando a precificação de vocês para colocar essa tecnologia nos projetos? Quem quiser responder aí, você vê, Cássio, vai lá. A minha visão é que o projeto fica absurdamente mais barato no início, porque o custo de curadoria ele reduz drasticamente. Mas o custo do token, aí é um pouco de futurologia. Eu, pessoalmente, acredito que open source, ao longo do tempo, vai ser bom o suficiente e vai jogar o custo para baixo. Assim como aconteceu em sistemas operacionais, em bancos de dados, em várias tecnologias de propósito geral, o custo se aproxima do custo de cloud base, que é o custo da infraestrutura com uma camadinha de gestão ali em cima. Então, por que isso? Porque os problemas que a gente resolve não são ciência de foguete, são call center, é vender. Você não precisa
de um Einstein com o Stephen Hawking, com um poeta, para responder, para emitir uma segunda via de fatura. Então, esse tipo de domínio ele tende a ficar custo marginal ao longo do tempo. Rafael e Birute, vocês concordam? Eu concordo com custo marginal durante o tempo. Assim, eu descobri que só a Telecom ficou mais caro em tecnologia. Esses dias eu fui ver tudo cai em tecnologia. Tem relatório já mostrando queda em valores do próprio ChatGPT comparado a ele mesmo, de 70% no custo. Então, assim, no tempo vai cair. O que acontece é que o modelo de negócios confuso de token, confuso, a gente falou no passado. O que a gente está fazendo está deixando isso transparente. Está criando apps, módulos, deixando isso transparente, o custo. E também acredito que durante o tempo isso vai ficar mais claro. A gente aqui viveu ter que explicar o que era uma conversa dentro do aplicativo de mensagem. Para mim é um paralelo. Então, nesse momento, o que a gente faz é deixa transparente. É um custo de infraestrutura, neste momento, alto, comparado ao custo de infraestrutura de intenções que existiam anteriormente, mas no tempo, acho que cai. Birute, quer comentar ou não? Sure. Yeah, I think if you remember, I was here last year and I was saying that AI costs are going to decline and over time not going to be a major factor. And you can already see that with the open source movement, right, in AI, where the models are almost as good as proprietary models. I think the cost is becoming less and less a factor, compared to, let's say, the messaging cost of creating chatbots. And even those are declining. For example, on WhatsApp, Meta has lowered the rates of utility messages. RCS is coming. There's newer channels, more options, and so on. So we think all of this is great for the ecosystem. It's a little bit like the internet, when communication costs and bandwidth costs declined, internet use exploded. I think it's the same thing here where AI costs, so as AI costs decline, usage will grow, will see explosive growth, right? So there's a lot of good things happening as far as our business model is concerned. I mean, we don't even talk about token pricing or anything like that. I mean, we just it's all bundled in. It's very simple and very clear. It's almost not a factor. So it dramatically improves quality, but doesn't change the cost too much. So I think enterprises are loving it. Yeah. Okay. Tem uma pergunta agora para o Thiago, depois vou passar para o Silvio e para a Ana. Thiago, eu acompanho esse mercado de bots aqui, escrevendo matérias no Mobile Time desde, 2016, tá? Que foi quando a gente teve a primeira edição do evento. De lá para cá, eu dividiria a evolução desse mercado em 3 gerações. Uma primeira geração, bots de 3 gerações. Né? Bot de primeira geração seria aquele que é uma URA de texto, que só vem lá um menu numerado e o cara diz o que ele quer e tal. Que ainda tem muitos aí. A segunda geração é do processamento de linguagem natural, em que o bot consegue entender as intenções. Você, claro, tem que prever inicialmente ali, preparar quais poderiam ser as intenções. Ele tem que descobrir qual é a intenção e tem respostas pré-escritas para eles. E agora a terceira geração é da IA generativa, né? Em que ele cria o conteúdo, a resposta não está pronta previamente. A IBM, ela nadou de braçada nessa segunda geração, com o Watson. Grande maioria dos cases mais bacanas que você tinha no mundo e no Brasil também envolviam o Watson. Agora, na IA generativa, vocês lançaram o Watson X. Eu queria que você falasse um pouco de quais são as características desse produto, como é que está sendo a demanda por ele, como é que ele se diferencia de outros muitos produtos que já existem hoje em dia de IA generativa, como é que estão se posicionando nessa nova onda dos bots com essa nova tecnologia. Bom dia. Legal, bom dia. Bom, primeiro, Fernando, prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos. Bom, Fernando, como o pessoal comentou, a conversa começou quente, né? Porque justamente ele é um ciclo de evolução, como você bem comentou. Talvez versão 1, 2, 3. Quando a gente começou na IBM com o Watson lá atrás, há mais ou menos 10 anos, o trabalho justamente de acurácia, de árvore de decisão, era um trabalho massivo, né? Quando a gente observou a entrada da IA generativa, tornou mais fácil até transformar o que era já uma base existente para a evolução da IA generativa. Então, nitidamente hoje, acho que o primeiro ponto, dentro da IBM a gente observa esse mundo híbrido de AI acontecendo. Não é que a gente abandonou a versão 1 e foi todo mundo para o generativo, né? A IBM hoje no Brasil, a gente tem mais ou menos 400 casos de Watson estabelecido desde aquela época de 2014, 2015. E o que a gente percebe é o cliente querendo fazer justamente essa junção.
olha, Viola, eu tenho algumas ações que eu vou executar e ela necessita de uma árvore de decisão, ela necessita de alguma entidade específica, mas tem resposta que ela vai buscar na IA generativa. Então, o que a gente percebeu nitidamente é que essa mescla tem funcionado bem. No ciclo evolutivo da IA generativa, acho que eu compactuo aqui com o que eles comentaram, o ano passado foi um ano de muita calibração. Exemplos práticos aqui na IBM, a gente tem uma área de desenvolvimento que a gente chama de Client Engineering. Na América Latina, a gente fez mais de 1000 pilotos com IA generativa. E muito teste, muita calibração em cima de modelo, de LLM, o que vai ser, e pouco foi convertido especificamente em produtivo, em produção dentro das empresas. Diferente do cenário desse ano. Esse ano as empresas já começaram a ter um olhar mais analítico, um olhar aonde eu coloco no coração da empresa, e se não for no coração, não é mais só para ter o carimbo para falar para o board que eu estou usando IA generativa. Né? E isso muda as perguntas, isso muda tecnicamente como eu faço a integração, quanto custa, como eu gerencio, se eu tenho ou não tenho governança, quais são os dados que ali estão sendo utilizados. Então, acho que todo esse aparato de coisas, ele torna a IA muito menos usual no nosso dia a dia de eu vou fazer uma pergunta, enviar ali e responder, para transformar isso do que a gente chama do IA para negócios. É como eu levo a importância do IA para dentro da minha empresa, para que eu não tenha nenhum tipo de viés, nenhum tipo de alucinação e essa derivação toda acontecendo no dia a dia. E aí, pensando nessa mecânica, o que a IBM fez foi justamente o lançamento do Watson X. O Watson X, há 2 anos, com a preocupação nítida do que vai acontecer com a IA generativa, o Watson X é uma plataforma que suporta e que habilita a IA generativa. Então, ele é classificado em módulos, como a gente chama. Então, essa discussão toda de LLM, de token, de qual modelo eu uso, toda semana que a gente acorda tem um modelo novo publicado, a gente tem um pilar dela, é o Watson X AI, que é ali onde você vai escolher múltiplos modelos. A gente vai discutir hoje ainda aqui, mas são vários modelos, cada um com um treinamento específico, cada um com custo, cada um com uma abordagem, uma linguagem. Então, nitidamente, não tem um modelo certo para tudo. Tem uma gama de modelos que, se trabalharem juntos ou trabalhar na zona de especialização que você quer na indústria, talvez ali tenha uma resposta. Então, o Watson X habilita você escolher o melhor modelo, treinar, fazer um fine-tuning, escolher e trabalhar, por que não, com as suas informações dentro da plataforma. E as duas derivações adicionais, muito se fala sobre os dados, né? A gente tem uma preocupação de utilização de dados, o que tem em treinamento em cima de cada modelo, e até tem uma pesquisa recente da IBM que a gente fez, que quase toda a totalidade dos dados de internet já estão contidos dentro dos modelos. Então, você pega os modelos mais conhecidos, quase a ampla maioria já está ali, já está treinado e já está apto. Só que quando você olha os dados de empresas, os dados de vocês, somente 1% está contido nesses modelos. Então, ou seja, nós estamos com os dados de internet ótimo, treinado, calibrado, mas os dados que vocês passaram 10 anos, 20 anos ali recolhendo, não está sendo usado e não está sendo aplicado no modelo para você responder para a sua empresa. Né? Então, a derivação agora para pegar esses dados e transformar isso de novo no IA for Business, no IA para negócios, tem uma preocupação. E o terceiro módulo, que eu acho que a gente tem que antecipar muito essa discussão, que é como eu faço todo o modelo de governança de tudo isso. Como eu tenho convicção que os dados que estão ali, eu não vou tomar um processo no futuro. Como eu garanto que eu não tenho um viés, porque eu estou usando os dados de outra geografia. Como eu garanto que, se houver e vai acontecer uma alucinação, alguma coisa, eu tenho os guardrails pré-estabelecidos para poder te colocar na zona certa. Né? Então, de ampla maioria, o que a gente tem feito na IBM é auxiliar os clientes com a plataforma do Watson X, justamente a habilitar a IA generativa. Só que a IA generativa para negócio. É pegar toda a base e todos os clientes que usam e vão utilizar de maneira frequente e transformar isso numa realidade no core das empresas. Obrigado, Thiago. Silvio, a BRQ é especializada em projetos de transformação digital. Vocês já fizeram projetos para várias grandes empresas e vem fazendo isso há bastante tempo. E eu queria saber como é que esses projetos foram impactados quando apareceu essa nova tecnologia chamada IA generativa, como é que ela está sendo incorporada, integrada nos projetos que vocês cuidam no dia a dia lá na BRQ. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Caramba, nós tivemos um baita privilégio, né? Nós começamos em fevereiro de 22. Se vocês olharem a história, não tinha o ChatGPT ainda. Mas isso nos colocou numa oportunidade de ver as ondas de adoção das empresas, né? Da curiosidade, de literalmente empresas adotando a estratégia do fábrica de cases. Quanto mais iniciativas dentro de casa, mais rápido eu vou descobrir onde eu aplico isso com sucesso. Então, nós passamos por essa
fase com grandes clientes, clientes preocupados com as questões de segurança e de governar a IA generativa, e, por fim, aquelas que foram encontrando os espaços corretos, aqueles cases que dão resultado financeiro e que funcionam dentro da empresa. E, nestes casos, são aquelas que dão escala, né? Muitos comentaram aqui, olha, teve muita época de experimentação. Eu diria que foi mais do que experimentação. Eu vi verdadeiras implantações, por exemplo, para call center, mas muitas delas que não deram resultado. 11 mil, 12 mil usuários concorrentes, eu já não tinha uma taxa de resposta para aquilo poder funcionar, para ser a interface com o meu cliente. Mas nasceram também uma série de outros experimentos que mostraram que ele tem capacidade de escala. Neste mercado, a escala é o que manda. Eu vi projetos incríveis com 100 documentos e projetos que falharam com 4 milhões de documentos. Projetos espetaculares com 97% de acuracidade em documentos jurídicos e com a dificuldade de ler um entendimento, um pedido de um cliente via e-mail. Então, o jogo é escala, é saber aonde que ele vai conseguir funcionar com os volumes que a corporação precisa, com as garantias que a empresa precisa, com os controles que a empresa precisa. Nós até criamos aqui uma visão de ondas, né? Ondas de adoção nas empresas. Nós temos empresas que estão já no que a gente chama de terceira adoção, que é personalizar sua IA, né? Um pouco que eu sei que tem aqui na funcionalidade do Watson X. Eu pegar essa LLM que está treinada com tudo, mas não está treinada com minha vida, com a minha empresa, e eu começo a treiná-la para aí sim eu tenho uma IA preparada para responder tudo sobre a minha empresa, né? Quem já fez aqui visita a museus e você vê aquela pessoa que sabe tudo do museu, né? A porta de onde veio, a maçaneta. A IA, daqui a pouco, vai ser isso, a generativa para a sua empresa, se você enfrentar a missão de personalizá-la. E isso não vai ser a curto prazo, né? As empresas que a gente trabalha com isso hoje, a expectativa daqui 2, 3 anos, eu tenho uma IA que, de fato, possa tirar a dúvida do meu time comercial, dos meus clientes, das minhas operações, dos meus procedimentos. Mas existe um investimento muito grande começando agora, este ano, para chegar nisso. Então, são algumas ondas de adoção. Para cada uma delas, tem um lugar certo para começar, para tirar ROI dessas operações. Tem um lugar que é totalmente distração começar e vai ser uma pena, você vai criar um contra-exemplo. E contar com quem tem experiência nesse momento e não começar do zero, hoje dá para não começar do zero, é uma baita vantagem. E isso te coloca, talvez, numa posição de se organizar melhor estrategicamente, porque, pelo menos para nós, não temos dúvidas. Daqui a 5 anos, isso vai mudar, de fato, a cadeia de valor de cada um de nós aqui, inclusive a indústria que a BRQ está, que é do desenvolvimento de software de transformação digital. Parte dos nossos desenvolvimentos é para modificar e transformar o nosso negócio, porque codificar, fazer aplicações, desenvolver boas experiências, teremos a IA, já temos hoje, ela vai cada vez mais tomar um papel importante dentro do nosso time. Obrigado, Silvio. Awana, eu te deixei por último de propósito, porque eu queria primeiro ouvir os fornecedores, tudo que eles acham que tem que ser feito, e agora vamos ouvir o que uma grande empresa, como a TIM, uma grande operadora, está fazendo com IA generativa. Eu queria saber como é que ela está sendo aplicada hoje, primeiramente com os seus próprios colaboradores, com os seus funcionários. Eles podem usar para que finalidades, qual o limite, né? E que LLMs, que serviços exatamente eles estão usando em IA generativa. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite. Bom, maldade, né? Me deixar por último. Tá, mas é porque faz sentido. Pegando um pouco assim, dentro da TIM, como aconteceu, meus colegas mencionaram, em todas as empresas, quando surgiu, né, essa popularização do ChatGPT, óbvio, foi um alvoroço dentro da empresa, todo mundo com casos de uso, todo mundo querendo implementar alguma coisa, e a gente já dentro da companhia vendo uma aceleração digital forte, principalmente no atendimento, tá? Já adotando AI amplamente, AI, não GenAI. E naquele momento, por uma questão de segurança, compliance, de foco, né, o que a gente estabeleceu foi um grupo ligado ao presidente que trabalhou num modelo top-down, bottom-up, onde a gente fez um levantamento dos casos de uso para entender valor, captura de valor mesmo dentro da empresa. Esse grupo, obviamente, começou a testar uma série de casos de uso no ano passado, foi início do ano passado, meio do ano passado, enquanto a gente fazia esse levantamento focado, alinhado à estratégia.
A gente estabeleceu algumas áreas de interesse, então atendimento ao cliente é uma delas, otimização de rede, outra, toda a parte de marketing, vendas com novos negócios e o que a gente chama de funções de suporte, como a parte de contrato, jurídico, ouvidoria, por aí vai. E aí a gente começou a testar, já numa fábrica de casos de uso, que a gente tem casos específicos para atendimento ao cliente e otimização de rede, são as duas partes mais avançadas, e onde a gente está aplicando em produção de GenAI hoje. Então, no atendimento, a gente tem duas frentes que estão em produção. Uma delas de sintetização das chamadas, onde a gente começou a usar a GenAI para sintetização das chamadas, hoje near real time, em laboratório real time, onde a gente consegue capturar, entender a demanda do cliente. Isso trouxe para a gente um ganho de 40% de produtividade nas áreas que atuam com isso. Então, tem toda a parte do atendimento e tem os back-offices do atendimento, como ouvidoria. Então, essa é uma das frentes que está em produção e que a gente capturou valor e vê que tem sentido. A resposta já é com IA generativa? Em já voz? É com IA generativa. Na URA, é isso? Não na URA hoje. Não. Não online na URA. Tá. A gente está fazendo near real time, Tá. pega a chamada da URA, a gente roda os modelos com IA generativa e a gente tem a síntese. Tá. E aí aquela síntese é utilizada no atendimento e no back-office. Isso a gente está agora em lab para a parte online. Então, esse já é um caso de uso em produção que a gente viu que trouxe um retorno para a empresa. O outro é numa plataforma que a gente tem também no front-end de atendimento, chama Team iX, que a gente chamou de Team AIX agora, que é um buscador para o consultor, né, de atendimento, para o atendente, enquanto ele está com o cliente na chamada, ele vai digitando ali naquele buscador, com o Google-like, o que o cliente está falando e vinham os links com procedimentos, etc. A gente colocou 2 modelos de IA generativa nesse buscador, e aí, à medida que ele vai digitando, já vai trazendo para ele o documento sintetizado, agrupado com a parte lá do documento, do procedimento, onde ele tem a resposta do que ele está procurando para o cliente. Então, isso trouxe ali uma redução de 30% no tempo médio de atendimento e incrementou o NPS dos atendentes. Então, outro caso que a gente colocou em operação, está com 100% do nosso atendente interno, e a gente está fazendo um rollout para 100% dos externos. Já está rodando isso, e a gente tem um feedback dos caras também, porque retroalimenta o modelo. Esses 2 casos, a gente viu claramente o retorno para a empresa, retorno para o cliente, o alinhamento com a estratégia, e os custos reduziram. E, como o Cássio mencionou, se antes a gente tinha um custo de curadoria que era alto, esse custo reduziu drasticamente, a gente tem volume e massa crítica para tratar, o modelo funciona melhor quando tem maior volume, e o custo da nuvem, storage, etc., a tendência é cair. Então, a gente viu que o custo reduziu, a gente trouxe um retorno para a empresa, tanto do ponto de vista da experiência do cliente, quanto do ponto de vista financeiro, que é o que a gente está buscando. Né? E, nesse processo todo, o que a gente percebeu? Nesse momento, não tem sentido a gente liberar para a empresa como um todo o uso de GenAI, porque tem uma questão de segurança dos dados e de foco, né? E de toda a gestão do custo total da solução, que se a gente não estiver bem orientado a que caso de uso e que problema de GenAI vai realmente ser necessário para resolver, a gente começa a usar para quem não precisa usar. Né? E aí a gente começa a perder realmente o controle de como a gente está lidando com a demanda que aparece do cliente. Tá? Então, essa é a linha que a gente está atuando. Você mencionou otimização de rede também. Como é que isso está sendo otimização de rede é outra vertente que a gente começou a trabalhar, que tem, enfim, um impacto financeiro significativo para nós. E a gente começou no final do ano passado, também já está em produção. A gente mudou o modelo de manutenções preditivas, preventivas. Então, a gente começou a usar GenAI nesse modelo, onde a gente consegue predizer uma possível falha. E aí, todo o nosso time de campo, que vai nas antenas, que é contactado para fazer toda a manutenção, ele hoje já trabalha com um modelo que tem 78% de acurácia nessa predição de falha. Então, a gente tem ali uma visita que custa, às vezes, 12 vezes menos do que custava antes. Então, isso mudou o nosso modelo, toda a relação com os fornecedores de rede. Esse rollout está acontecendo no Brasil. Um dos fornecedores já mudou todo o contrato. Nós temos 3, então outros 2 estão mudando. A gente começou por esse primeiro, que é o Champion ali, que está com a gente nisso. E isso muda totalmente a experiência do nosso cliente e os custos dentro desse modelo todo de manutenção de rede.
é um custo altíssimo para nós, para os parceiros também. Então, quando você começa a trabalhar com a GenAI, que a gente viu com os resultados, o cara na empresa tem ali a possibilidade de não só se programar melhor, mas reduzir esse custo drasticamente, tanto dele quanto nosso. Então, revisamos os contratos, muda para ele, porque ele não trabalha mais com hora extra, né? Ele reduz o custo dele que ele tem de escalas de plantão, etc. Muda para a gente nessa relação cliente-fornecedor e muda para o nosso cliente, porque a gente começa a trabalhar, né, com uma prevenção. Então, impacta diretamente na qualidade da rede, Nesse serviço caso, que a gente presta. Se eu entendi bem, o sistema gera ordem de serviço para o técnico ir fazer Gera. uma manutenção preventiva. Exatamente. Ele gera uma OS Entendi. que dispara ao técnico. Que legal. Bom, bem interessante. Uma outra pergunta para você. Como é que vai ficar a Thaís com... A Thaís é assistente virtual da TIM na URA. Ela vai ter, ou já tem, a genética... Thaís vai ficar mais sabida. Como é que está sendo? Não, ainda não tem. A Thaís, a gente continua evoluindo nela usando AI. A gente ainda não incorporou GenAI nela em produção. Mas é algo que a gente vai fazer. Antes da gente colocar a Customer Facing, né, colocar o GenAI Customer Facing, a gente está bem cauteloso, eu usaria essa palavra, em usar para tudo que é interno, que impacta, sim, nosso cliente, que está ligado à estratégia, mas que a gente tem maior controle. Então, a gente tem usado em back-office, com o nosso atendimento, terceiro ou interno, nessas funções de suporte, na rede. Então, a gente tem usado bastante, assim, até para a gente criar esses produtos de AI que possam ser testados e depois reutilizados por outras áreas, né? Porque é um conhecimento que você pode reaproveitar com outros parâmetros, mas para outras áreas. Como tem a síntese de chamada que serve para atendimento, aquilo ali pode ser tratado para servir depois para a rede de tecnologia, por exemplo. Então, a gente tem feito muito isso dentro de casa para pensar num Customer Facing, que é o que a gente chama do Contact Center AI, a partir do próximo ano. Já no ano que vem. Legal. Muito bacana. Gente, agora tem algumas perguntas abertas para o painel, tá? Não é para ninguém específico. Eu vou pedir o seguinte, quem se sentir à vontade para responder, levanta a mão, eu dou a palavra. Se alguém quiser complementar, me indica também e a gente vai conversando aqui. Queria perguntar para vocês, como é que vocês estão vendo a competição entre os diferentes LLMs, né? Existem vários, o Cássio mencionou também a questão do open source, estão chegando, tem vários fortes open source, outros não são abertos. E se vocês acham que é melhor se especializar num LLM único e ficar muito bom naquele, ou trabalhar numa combinação de LLMs, que eu já vi que tem muito isso. Tem empresas que, esse LLM funciona bem para isso, esse outro funciona bem para aquilo, aí você cria uma espécie de orquestrador de LLMs, então o bot consulta diferentes LLMs dependendo do que o cliente quer, qual é a intenção do cliente. Enfim, competição entre LLMs e se é melhor se especializar num ou trabalhar com um conjunto, uma combinação deles. Quem se aventura a responder essa? Começando com o Silvio. É uma necessidade constante rever cada provedor. Nós temos uma prática nossa que, independente do cliente pedir ou não, a gente sempre executa o projeto com as principais, para a gente garantir que, dentro daquele mesmo tema, de um assunto diferente, ele tem ou não tem uma performance. Mas nós temos uma arquitetura de referência, nós temos uma plataforma chamada Fusion AI, para facilitar a vida do cliente, não é um grande produto para o mercado, não é nada disso, mas ela nasceu já no conceito de que o mundo será multi-LLM, né? A cada 3 meses surge alguma nova LLM com uma promessa, um treinamento específico. O que eu acredito é que daqui a pouco nós teremos as grandes LLMs e outras especializadas. Se eu sou do setor agro, eu tenho uma LLM especializada para agro, eu tenho uma LLM especializada para impugnação de contas, eu tenho uma LLM especializada para script de call center. Então, eu acho que o caminho mais certeiro é a empresa se adaptar, a arquitetura de tecnologia está preparada para o mundo multi-LLM. Nós fizemos um projeto para um banco, e aqui foi interessante, porque a gente utiliza 2 LLMs no mesmo projeto. Uma que tem uma taxa de sucesso mediana, mas um custo muito baixo, e aquilo que ela não chega dentro do percentual esperado, eu coloco e mando automaticamente, eu faço uma nova processamento numa LLM mais cara. E aí eu consigo ter esses 97% em análise de ofícios, num volume muito grande de documentos. Então, não vai valer a pena ter uma
Até porque eu já vi, por exemplo, essa LLM que resolve muito bem para o jurídico, ela é péssima para análise de licitações, que é uma das demandas que eu tenho de um cliente. Então, não é só porque ela é boa no texto jurídico que ela sempre vai ser assim. Quando eu vou para o setor de seguros, ela vai falhar. Multi-LLM é a nossa vida daqui para frente. Interessante. Cássio, fala. Existe o LLM como motor base e o que a gente estende dele, né? Então, quando a gente fala de domínios de conhecimento, é muito provável que a LLM, as genéricas, de propósito geral, vão ser boas o suficiente para todos os domínios de problema em termos de linguagem e compreensão, mas nós, providers ou empresas, vamos construir as extensões dela com ou com os agentes, ou com, enfim, as habilidades, conexões, integrações que vão dar base de conhecimento, que vão dar contexto, que resolvam o problema. Agora, como motor, né, como motor base, eu acredito no poder do open source e eu acho bastante claro que nos próximos anos a gente vai ter uns 2 ou 3 bons open source que vão ter toda a internet, todo o conhecimento humano produzido até aquele momento já mapeado e não vai ser necessário muito mais do que isso. Aí, claro, entra o provedor disso, que pode até ser proprietário ou não, vender isso como serviço. O quão eficiente cada um vai ser para prover isso como serviço. Mas é uma categoria de problema de LLM que em 2, 3, 4 anos vai estar resolvido. Assim como antes a gente tinha, sei lá, internet, conectividade, era uma coisa maluca como acontecia, hoje é um padrão estabelecido e ninguém mais discute certas coisas. A gente só parte do pressuposto que certas coisas funcionam. E para mim a LLM é desse tipo de tecnologia. Vai lá, Rafael. Nesse momento, eu acho que tem uma coisa que é o contexto e o momento. Nesse momento, Fernando, claramente, ao meu ver, as empresas têm que estar preparadas para ter ser multi-LLMs, mas não que vá utilizar múltiplas no mesmo solução, mas está preparado para trocar e escolher o que é melhor. Tem uma forma bem pragmática de avaliar LLMs, que é um leaderboard, que vai avaliar a qualidade, latência, enfim, tempo de geração de token, suporte à língua, outras características bem práticas. Mas, se tu for ver no momento, é algo que eu chamo... Quem é a melhor é algo que eu chamo uma corrida de sapo agora. Imagine uma corrida de sapo, uma dá um pulo, mês que vem vai dar um pulo aqui para frente. Isso é uma corrida de sapo, é muito característico do momento. No longo prazo, isso, ao meu ver, tende a se diferenciar, sim, por domínio de conhecimento, o open source, com todas as características que o open source tem, que o Cássio falou, que pode ser uma diferenciação, mas acho que as diferenciações mesmo desses modelos fundacionais, elas vão estar muito mais nas aplicações do que nos modelos em si, que o jogo está muito parelho. Eu vejo a competição como muito positiva, inclusive, para resolver problemas críticos de privacidade, geração de energia, uso de energia e coisas que estão tentando ser resolvidas. Eu acho que a competição ajuda muito nisso. Vejo como super positivo nesse momento. Então, tem que estar preparado para múltiplos e a competição acho que é super positiva. Fernando, se me permite o complemento aqui, eu total alinhado com eles. A estratégia da IBM é justamente o multimodelo e do mundo open. Por esse motivo, quando a gente olha muitos projetos de GenAI, o mix entre os modelos, né? Você pega o Llama começou, depois o Llama 2, o Llama 3, o Mixtral. Então, existe uma série de modelos que, normalmente, a vertical de indústria, que foi bem o que ele comentou, existe uma derivação. Então, depende de onde você vai usar, qual a acurácia do modelo, quais são os dados que eles estão embarcados. Você tem uma vertical específica de utilização de modelo. Então, a nossa sensibilidade na IBM, nitidamente, a gente vai ter o uso prático da base técnica e, principalmente, da base financeira, que foi por onde a gente começou a discussão aqui, né? Muitas vezes a gente acha que modelos de bilhões, trilhões de parâmetros, o nível que ele entrega, às vezes você vai acabar demandando tempo, dinheiro e esforço, onde você poderia atender com um modelo menor, com um modelo especializado. Na IBM, a gente tem uma parceria feita com o Hugging Face, e a gente esteve nos Estados Unidos no meio do ano, e para mim foi incrível saber que o Hugging Face hoje tem mais de 250 mil modelos publicados. E a gente fala de 5, 10 no máximo aqui. 250 mil modelos em diversos idiomas, de diversas formas de treinamento, com bases de dados distintas. Então, ou seja, a gente tem que tirar proveito disso.
Eu tenho que ter uma plataforma onde eu entre e teste e calibre qual é o melhor modelo para a minha empresa, né? Então, acho que a aposta aqui é justamente esse modelo multimodal, nitidamente trazendo para o Open e, de novo, pegando um mix de dados, de informação que tem dentro da empresa para poder fazer contexto em cada um de vocês aqui. Fernando, me permite só um... É rápido, mas eu acho que o propósito aqui é também empoderar, né? Modelo por modelo, a gente vai ter, e é isso aí, é esse universo, né? Esse universo de possibilidades. O que o modelo faz hoje que é melhor do que o outro? É o quanto ele controla que aquilo vai dar a resposta correta, que ele não vai dar uma resposta enviesada, que ele está sendo inclusivo. E aqui a gente não está falando de modelo, né? A gente tem um dos provedores que passou muitos anos colocando humanos para controlar a resposta, para calibrar a resposta. Modelo em si, a gente pode fazer em casa, né? Não é mais o problema, né? É só uma questão de dinheiro. Agora, o quanto que eu preparo para que, se eu perguntar se eu posso fazer uma bomba em casa, ele não vai me responder aquilo em hipótese alguma, aqui já é além do modelo. Então, saber escolher o seu provedor não é só pelos bilhões de parâmetros, é o quanto que ele vai te ajudar a controlar a resposta e garantir que você está sendo inclusivo, tirando maior possibilidade de viés e aquela resposta se alinha com a característica e o tom de voz da empresa. Então, a gente tem que lembrar que tem uma camada aqui que é feita por pessoas dentro desse modelo e tem algumas empresas investindo mais do que outras. Obrigado, Silvio. Birudi queria comentar também? Sure. So I think, firstly, I would just change the question a little bit, right? As in, it's not about which is the right model and so on. We are at such an early stage in a breakthrough new technology where everything is changing across the stack, right? The chips are evolving, the foundation models are evolving, the fine-tuning, the training methods are evolving, the application layer itself is also evolving. Everything is changing, right? So the only guarantee is whatever decision you make right now is going to be wrong in 6 months or 12 months. But I don't say that to paralyze people, right? Which means, oh, don't do anything. No, the answer is anticipate that everything is changing, everything is evolving very rapidly, and therefore let's architect a solution, let's build a solution so that it can evolve as new developments emerge, right? So the more important thing, instead of even worrying about the right model or the wrong model, is like, just do something, get started, because you'll learn, you'll observe, and then ultimately you'll find what is the right thing in your domain for your customers, for your products, and so on. The learning cycle, right? So optimize for speed of learning and optimize for flexibility, right? So whatever solution you build, and that's why we do that in the solutions that Gupshup provides, right? We've built in a lot of flexibility. You can change models. So there's a model gateway, which means you can pick and choose different models. There's even the journeys, the fine-tuning, the RAG models, the multi-agent architecture. There's so much new stuff that's happening that all of that can be built, but it's very flexible. You can change it. You can change it in 3 months. You can change it in 6 months as new things emerge. So being very flexible, being very modular, right? Having the ability to change any decision that you've made, but at the same time moving quickly to learn, to learn and understand what's working, what's not working, how to do it, right? Because the features will change, the prices will change, the capabilities will change. So just having that sort of flexibility in a very dynamic space is the most important thing. Acho que o ponto que o Beirut colocou é fundamental, colocando como cliente, foi o que a gente percebeu dentro da TIM e vivenciou até agora. A gente começa a sofrer de FOBO, né, do Fear of Better Options, mas você está comparando algo super bom com algo muito bom, né, com algo ótimo, que são bem melhores que o que você tem em operação. Então, o tripé que vai guiar vai ser aquilo é sustentável economicamente ao longo do tempo, com o volume que existe, né, é flexível para você sair, evoluir, mudar de modelo, se é aplicável, traz um retorno. Se sim, é rodar, começar a experimentar aquilo mesmo de fato na operação, capturar valor e ir numa evolução. Se a gente ficar parado para pegar a melhor opção, a gente está falando o melhor com o super melhor. No final das contas, é tudo melhor do que o que a gente já tem em operação e traz valor para a empresa. Então, acho que a grande sacada aqui é saber, com agilidade, tomar a decisão e colocar em operação, para capturar o valor mais rapidamente.
Uma outra pergunta aberta aqui para o painel é a seguinte: vocês mencionaram a importância também de se trabalhar com modelos segmentados, nichados. Isso é uma forma também enfim, de melhorar não apenas a acurácia, mas também controlar melhor os dados que estão ali, evitar alucinações. Acho que foi o Silvio que mencionou que esses LLMs usam boa parte do conteúdo disponível na internet, mas o conteúdo das empresas é muito pouco que está ali, né? Então, cada empresa tem que criar o seu, enfim, customizar, digamos, alguns desses modelos. Mas eu queria entender qual é o caminho para fazer isso, por onde começar, como criar adaptar um desses modelos para a sua realidade, para o conhecimento, para o domínio de conhecimento da sua empresa. Algumas recomendações básicas que vocês dariam. Eu vejo que tem muita empresa que tem muitos dados, mas às vezes esses dados não estão estruturados, não tem um data lake organizado, e aí vai uma dor de cabeça para você criar esse negócio. Por onde começar para fazer direito, não fazer também qualquer coisa? Quem gostaria de dar umas recomendações básicas? Vai lá, Rafael. Primeiro, organizar a informação da empresa. Porque assim, a gente tem que olhar o modelo de treinamento, entre aspas, dos LLMs como se fosse uma pirâmide, e até de custo, de custo mesmo financeiro e custo de treinamento mesmo, a capacidade de treinar. O mais barato para se fazer é o próprio prompt. O prompt é uma forma de treinar também, dependendo da informação que tu coloca ali. Se vocês forem ver, está muito se falando de tamanho da janela, de contexto dos LLMs. Então, esse é o quanto de informação extra eu posso passar para ele entender mais o contexto do que eu estou falando. Isso é barato de fazer porque é num prompt. Num outro nível, tem o que chama Few Short Learning, que são exemplos de interações que tu pode passar. E ainda tem o que, para mim, é a grande questão, é onde as empresas vão andar, que se chama RAG, é Retrieval Augmented Generation. Imagina se o Fernando aplicasse aqui para mim uma prova de segunda série para identificar as capitais do mundo, mas ele me desse conteúdo só das capitais da América do Sul. E na prova, eu estudei, puxa, América do Sul, vai me perguntar, eu vou acertar. Eu chego na prova e o Fernando, para me sacanear, ele coloca lá qual a capital da Rússia. Eu não tenho essa informação, porque eu estudei e está para o passado. Se o Fernando permitisse eu acessar o Google, a minha chance, por como eu sei utilizar o Google, eu sei perguntar, eu sei filtrar a informação e responder, eu teria uma resposta... Eu teria a resposta, acesso à resposta. O que as empresas têm que fazer nesse momento é criar o seu Google. Os LLMs podem acessar o Google, o pessoal está chamando isso de criação de bases de conhecimentos, mas é um lugar, um repositório, onde as informações da empresa estão bem estruturadas para poderem ser buscadas. Os LLMs são muito bons em buscar a informação, filtrar ela, entender o contexto e gerar uma resposta. Então, o RAG é isso, em poucas palavras. Então, como treinar o LLM para se adaptar aos dados da empresa, a minha aposta e tudo que eu tenho visto é essa ferramenta. Então, criar bases de conhecimento da empresa, onde os LLMs podem ir buscar, entender e contextualizar a resposta seria o principal norte para isso. Acho que o Cássio pediu primeiro, depois o Silvio, pode ser? Tem coisas bem mundanas que a gente esquece de fazer, que é faxina de dado, né? Porque garbage in, garbage out. Então, você coloca lixo na entrada, vai sair lixo na saída. Só que os documentos que a gente tem dentro da empresa, eles não são feitos para LLMs aprenderem. Eles são feitos do jeito assim, que pessoas aprendem. E, às vezes, coisas bem simples. Você tem uma base de conhecimento que ela está referenciando uma imagem e você não preparou multimodal para ler a imagem que está sendo referenciada pelo texto, quebra, né? Você não tem, uma coisa bem simples. Como visto na imagem tal, aí a imagem tal não é necessariamente compreendida pelo jeito como você está capturando. Então, você tem a faxina dos dados, a forma como você prepara o dado, ela é extremamente simples de pensar, mas é o que quebra a maior parte do que vai sair para frente. Então, acho que no fim, não é tanto pela sofisticação da tecnologia, é se a gente põe lixo na entrada, vai sair lixo na saída. Perfeito. Silvio? Bom, a nossa experiência mostra ali 3 caminhos, né? O RAG é o primeiro deles, é onde você pega uma pessoa que não sabe nada de promoção e todo dia você dá uma aula de promoção a cada pergunta que você faz. É o contexto. Promoção é isso, a gente trabalha assim. Vocês imaginam que isso é pesado para a máquina processar. Cada pergunta, eu dou aquele monte de contexto,
para ele responder uma linha de... Né? Mas funciona bem, até um certo ponto ele aguenta e vai funcionar ali. Um outro caminho mais barato é o agente. O agente é quando a IA generativa personifica, né? Você diz para ele que agora ele é uma pessoa, que ele é vou dar um caso aqui de um cliente nosso. Você é especializado em fazer impugnação de conta. Impugnação de conta é isso, funciona assim, é assim a regra, você vai consumir essa API, é aqui que você vai buscar. É um assunto bem específico, então eu não vou consumir muito para treinar este agente. Ele responde qualquer outra coisa? Não, é só impugnação de conta. Mas ele faz com maestria a impugnação de conta, porque ele foi treinado só para aquilo e ele personificou essa capacidade. É só um atendente especializado em impugnação de contas. E ele vai executar. E tem o caminho do futuro. O caminho do futuro é você pegar LLM e personalizar com as suas informações. Aí a gente bate nisso que foi falado aqui. Eu peguei um caso, não foram mais do que uns 5 clientes, para o tal do book do operador. Né? Eu acho que a maioria das empresas que tem uma relação muito grande com o consumidor ou com um time de comercial muito grande, tem o book do operador para ele se orientar a dar as respostas. A gente encontra que metade está preparada para uso, a outra metade, na melhor das hipóteses, ele contradiz a outra metade. Como é que eu vou treinar um agente sobre aquele tema, sendo que metade dos meus documentos, e são muitos, estão dizendo que promoção funciona assim, e eu tenho outra metade dizendo que promoção não é feito naquela região. Essas coisas têm que passar por essa higienização, e a gente sabe que isso é um caminho nada simples para ser feito. Fala, Thiago. Legal. Bom, eu acho que nessa jornada de dados, né, para a gente preparar as informações para IA, a gente passou muito tempo falando, né? Coloque seu DW, põe o Data Warehouse, põe em cloud, põe em ambiente on-premise. E chegou a hora, na verdade, de começar a tirar proveito de tudo isso. Então, o que a gente percebe nitidamente na IBM é que os clientes utilizam e têm a base de dados. Só que, normalmente, isso está descentralizado. Isso tem a área A, usou a Amazon e colocou num DW na Amazon. A área B era um ambiente on-premise com um provedor X. E esse mix de condição torna muito mais difícil de você conseguir extrair o valor e preparar o dado para aí, então, a inteligência artificial utilizar. Então, acho que o ponto número 1 é ter a condição básica do que você tem dentro da empresa. Então, observar quais são os DWs que você tem, o que você consegue contornar isso em modernização dos dados para, então, torná-los acessíveis e ricos o suficiente para ser utilizado na AI. Tocar o dado diretamente, ele gelado, que a gente fala, né, diretamente num DW, custa caro, custa bem caro. Então, preparar os dados que você vai realmente tirar proveito, utilizar, e aí transformá-los num lakehouse bonito para a utilização de um dado sintético, e aí a transformação para um dado e utilização de AI, é onde a gente percebe nitidamente as empresas transformando isso em realidade. Então, depende de uma organização prévia, não depende de uma consolidação, mas depende sim de uma interpretação do que é válido dos dados para a sua empresa. E aí, desse momento em diante, você entra num REG, você entra num fine tune, você entra em múltiplos modelos para que você consiga fazer o modelo que já está lá pronto, treinado, com bilhões, trilhões de parâmetros, entenda os seus dados e compactue. E aí isso vai fomentando, aí você vai treinando, vai fazendo, e as coisas vão aprimorando, vão ganhando maturidade, você chega num padrão único de condição de uso da IA com os seus dados dentro da empresa. Quer comentar, Biruti? Vai. So, data is a very important point to make. And just to put it in context, right? Like say maybe over the last 20, 30, 40 years, enterprises spend time building software architecture, software systems, implementing all of that, right? But the very nature of software development itself is changing. Old software was developers would sit and write software and put in all the features. New software model is you just have a training model, you give it a lot of data, and the software writes itself, right? So in some sense, data is like the new software. Data is the foundation. So new ideas like data architecture, data pipeline, data flow becomes really, really important, because if you don't have the right data, then you're not going to get the right AI outcomes and so on. So suddenly all of these facts of having, I mean, as some of the panelists talked about, having the right data, cleaned up data, and flowing in the right way, every enterprise is going to have to think about data data becomes a first-class sort of important
concept that they'll have to think about it, which means organizing it, structuring it, making it available so that it feeds into it. And it's not just a static thing, it's a recurring thing, because as you have more products and more customer interactions and new things, you have to keep retraining and building up the models, right? So even without getting into some of the complexity around fine-tuning or RAGs or agent architecture and so on, the simple point is all of that depends on the foundation of data, and without data, the AI approach would not work. So this is a new paradigm for software development and so on, and I think enterprises will have to adapt big time. A Ana quer comentar? Não? Tranquilo. Gente, eu vou abrir agora para perguntas da plateia. A gente está chegando já no final do nosso horário. Se alguém tiver alguma pergunta, é só levantar a mão, que o microfone chega até vocês. Não fiquem tímidos. Temos uma pergunta ali no meio. Peço a gentileza de se identificar. Se possível, direcionar um dos nossos painelistas para dar tempo de fazer mais alguma pergunta. Ah, não, ali. Aqui e depois ali, tá? Beleza. Bom dia. A minha pergunta é para a Ana. Eu sou o Lucas Tonon. Eu acho que a gente está num momento muito estratégico em dados, inteligência artificial, né? Então, o que a gente via ano passado versus esse ano eram coisas que a gente já nem imaginava que iam acontecer. A gente está nesse ano da multimodalidade, né? Modelos que entendem não só texto, imagem. E eu acho que a gente tem, como no mundo corporativo, que tomar algumas decisões, principalmente navegar ali se a gente vai estar construindo isso internamente, alocando e despriorizando outras iniciativas, versus contratando uma startup, contratando um provedor terceiro que vai tomar conta desse processo para a gente, versus contratar uma consultoria. E agora, como eu falei, né, tanto que a gente está evoluindo e talvez continue evoluindo nesses próximos anos, o quanto a gente considera também esperar que a tecnologia vai evoluir para resolver um problema que a gente poderia estar gastando aqui o nosso tempo e despriorizando outras iniciativas, em todo esse mar ali de novas informações, novos modelos, novas tecnologias. Gostaria de ouvir um pouquinho de você, como que você está navegando isso e estruturando isso estrategicamente dentro da TIM. Obrigada pela pergunta, Lucas. Bom, a gente estabeleceu uma linha de orçamento para acelerar, tá, os casos de uso aplicando GenAI, mas não sem business case. Então, existe uma linha de orçamento dentro do orçamento da tecnologia como um todo, tá, para acelerar esses casos de uso, para que a gente consiga tomar proveito da tecnologia e capturar algum valor. Então, se tem o business case, se fechou, se faz sentido, a gente está fazendo. Como eu mencionei aqui no atendimento e na parte de rede, já em operação, acelerados, e outros que a gente está ainda em laboratório. Então, para nós ali, o que a gente está decidindo corporativamente? Nós não vamos construir um modelo nosso. A gente está trabalhando com multimodelos, treinando para os casos específicos. Então, na parte de otimização de rede, a gente tem alguns modelos que têm uma input de dados bem específico, para a parte de atendimento, outros, né? Esses produtos que a gente está criando, parte do motor pode ser reaproveitado e treinado com outro dataset de alguma área específica. Então, por exemplo, um está ali para atendimento, está servindo no front e no back-office, é o mesmo que vai servir, por exemplo, para ouvidoria e para uma área de JEC no jurídico, tá? Então, o que a gente está fazendo é isso. A gente está tentando, com o orçamento que existe, porque também não existe a necessidade de um orçamento muito maior, trabalhar e começar a criar esses casos de uso, colocando em produção e usando a tecnologia com os provedores que a gente tem. Então, no momento, a gente está trabalhando com esses provedores, não estamos fazendo nada internamente, é um trabalho com parceiros. Existe um grupo interno que trabalha, né, junto com as áreas de negócio, num modelo como se fosse hub spoke. Então, assim, existe um grupo na tecnologia que está com os parceiros de tecnologia e que atua com o cara da área de negócio, que é quem vai ali, inclusive, justificar o business case e apostar, porque ele está colocando no orçamento aquele resultado. Então, isso está acontecendo e é dessa forma que a gente vai conseguir acelerar. A gente não vê uma necessidade ou não vê uma vantagem, a gente está desenvolvendo algo internamente, porque a gente tem as big techs investindo nisso o tempo inteiro. Então, sei lá, a cada 3 meses estão surgindo várias coisas novas. Então, imagina a gente entrar numa competição dessa, sendo que não é nosso mercado. Nosso mercado é prover um serviço de qualidade e excelência. Então, o que a gente quer é pegar o melhor para aquele momento, para nós, e aplicar, né? Então, o melhor, mais rápido, economicamente sustentável, para aplicar para o nosso caso. Então, a gente está avançando dessa forma. Temos mais uma pergunta aqui no meio, na frente, por favor.
Bom dia a todos, bom, eu sou o Gabriel. Eu queria perguntar ao Birud, a gente está falando muito sobre a importância dos dados para entregar eficiência dentro da era da Generative AI. Eu queria entender como que você está enxergando o CDP como uma das grandes tendências para trazer esses insights dentro do mercado, tanto nos fluxos conversacionais para atendimento e também melhorar a geração de demanda através do conversacional. No, absolutely. I think a customer data platform is part of the broader data architecture and data pipeline that any enterprise needs to build. Enterprises have a lot of data. They have data about their products, right? They have data about their organization, and then most important, data about their customers. And the more data is organized about customers, it can be used by these conversational AI models to build super personalized experiences, right? Like I mentioned earlier on, we're working with Hezarva to provide personalized product recommendations for customers that want to look. Now, if the CDP tells you that, if you know the age of the person, the gender of the person, their past shopping preferences, their budgets, and so on, then the AI can be that much more intelligent in providing the right kind of recommendation and advice. So I think more data, better data, and can have a huge impact, and especially customer data organized in CDP-like tools can drive personalization in a really big way. And if I can just add one more sentence to the previous question, I wanted to just provide a contrarian viewpoint, if you don't mind. And business cases are very important. Don't disagree with you. But I would say in Silicon Valley, there was no business case for OpenAI when they raised billions of dollars. Okay, Silicon Valley is built on companies with zero business cases that build breakthrough products. So I'm just going to make a small argument for innovation, entrepreneurialism, experimentation, and a labs project, right? So I would say, look, set aside 3%, 5%, some portion of your budget where forget the business case. You just say, okay, what's the coolest thing we can do with this? And who has the best idea? And chances are your employees, your organizations, or maybe your partners and vendors will have some creative things that can be built. And very likely it may not work and it may fail. But then again, it may surprise you and transform the whole business, right? And these kind of innovations happen. It's not magic anymore. It systematically happens and so on. So I think, because I've also seen lots and lots of creative ideas in enterprises get killed around a business case discussion because you just don't know. In fact, it takes less time to prototype something and get the data to prove the business case than it does to build a spreadsheet or a PowerPoint to discuss the business case, right? So just go do it. Just experiment. And of course, don't spend a ton of money, right? Don't kill yourself doing it. But absolutely set aside a small business, a small budget line item and say, we're not going to delay these things with around business case discussion. Just find the entrepreneurs in the organization, give them the freedom to fail, the freedom to take risks, and I think you'd be surprised by what they can come up with. Gente, a gente está com... Ih, vai lá. Mas só esse cara é bom. Vai lá. Só uma pergunta para ele. Eu ia fazer uma também, mas vamos encerrar com ele. Roberto, da Blip. Deve ter uma boa pergunta aí. Manda brasa. Rapidinho. Obrigado, Fernando. Prazer estar assistindo vocês aqui. A minha pergunta é bem simples. Eu não sei se vocês estão acompanhando as estatísticas do ChatGPT, o produto B2C da OpenAI, e ele parou de crescer e, na verdade, em 2024 ele está caindo. Gostaria de entender o que vocês têm a dizer sobre isso, qual que é a análise que vocês fazem, a que vocês atribuem a causa disso estar acontecendo. Boa pergunta. Quem quer responder? Bem interessante. Cássio, se arrisca? Vai lá. Para mim, os curiosos saíram, desistiram, não conseguiram acostumar, né, a gerar hábito de uso, e agora entra o uso produtivo, que não é tão explosivo, né? Não quer dizer que é aquela explosão de produtividade global, mas de curiosidade, sim. O mundo funciona à base de curiosidade, né? E a segunda coisa é a competição. Acho que agora tem outros players conhecidos e estão levando uma fatia, mas eu também atribuo principalmente a curiosidade. Eu acho que eu converso com pessoas fora da tecnologia que usam assim. E aí, quando começa aquele uso
desprovido de aprofundamento, rapidamente cai fora ali, porque aí não retém o usuário. Quem aprofunda mais, mantém. Eu atribuo a isso, competição e curiosos. Ok, deixa eu voltar para o Google, que estava me funcionando bem. Nós tivemos uma experiência muito bacana com alguns clientes que você coloca a IA generativa para ele interagir com conhecimentos da própria empresa, pode ser pesquisa agro, licitações. O que a gente descobriu na prática a gente tem dificuldade de fazer o prompt. Escrever num mundo em que a gente foi preparado para o Twitter, a gente foi cobrado, né? Pitch Elevator, né? Todo mundo tem que fazer o Pitch Elevator. A gente foi tão preparado para falar curto que agora que a gente tem que dar uma instrução para a IA que está totalmente fora do contexto, né? A gente leva 3 meses para fazer um onboarding de um funcionário. Para a IA, a gente quer escrever 2 linhas e ela tem que estar algo incrível. E o que a gente percebe é que as pessoas não entendem isso, passam a ter dificuldade de ter respostas incríveis e começa a falar, isso não é para mim. Isso volta, né? Isso volta porque a gente vai aprender que faz parte de nós profissionais saber conversar com a IA. Não vai ter jeito. Aquele que hoje aprende isso mais rápido é o que está fazendo a campanha incrível, porque ele está extraindo o máximo dela. Mas ainda a gente vê no ambiente corporativo que tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser imediato, a gente erra na hora de perguntar, porque a gente não dá contexto, a gente não explica, a gente não especifica. E aí o resultado, de fato, não merece pagar $20 por mês. Pessoal, antes de encerrar, dar um recado aqui para vocês. O Mobile Time está produzindo, nesse momento, a 8ª edição do Mapa do Ecossistema Brasileiro de Bots. É um relatório em que a gente coleta informações das empresas para traçar uma fotografia do mercado de bots, tá, no Brasil. Quem não respondeu ainda dá em tempo, tá, de participar, é gratuito. Me procura aí no Coffee Break que eu explico. Também na área de relacionamento tem um vídeo nosso que tem um QR Code lá com um link para responder o questionário. A gente deve concluir essa apuração, essa coleta de dados agora até metade de agosto, para publicar no final do mês. Tá bom? E se cadastrem para participar do sorteio no final do nosso evento. Também tem os QR Codes na área de relacionamento. Peço uma salva de palmas aqui para os nossos panelistas. Foi um ótimo debate. Obrigado.